Olá, muito boa noite. O Você em Cena está no ar e hoje vamos falar de ansiedade, medos e crenças limitantes. Quem não tem, eu tenho, João tem, Adriano tem, todo mundo tem. Qual é a sua, João? A minha... Tem um monte. Crença limitante. Olha, erros de gravação. Qual é a sua? Ela já pôs o violão na parede. Qual é a sua? Boa noite, querido. Quem quiser assistir de dia, Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui bom a gente dia. não tem tempo e espaço, igual a física quântica, né? É não isso aí. existe tempo e espaço, existe o tempo contínuo. Nossa! Boa, vai jogar coisa. Estamos ficando profundo. Tá profundo o negócio hoje aqui. Crença limitante, eu acho que é assim, a pior delas. Eu vou com esses treinamentos, as minhas também que eu fui trabalhando, quando eu fui aprendendo o que é, como faz, como a gente muda isso, são aquelas que a gente não percebe. Essas são as piores, porque quando você quer, aquela era muito forte quando eu aprendi, já fui lá, já cuidei dela. Coloquei as técnicas, que a gente pode até inclusive dar dicas de técnicas aqui, mas eu já resolvi. Mas eu acho que a pior delas, aquelas que estão enrustidas. Você não imagina, mas você tem aquilo te impede de ir para aquele caminho, mas você não consegue detectar ela. Essa dá medo. Porque a gente nem sabe se nem sabe qual que é. Né? Então eu tinha, na verdade foi uma mistura de crença com ansiedade. Eu sofria por antecipação. Meu problema maior, quando eu fui procurar um treinamento, o practitioner depois veio com o tempo, porque eu sofri demais. Foi uma reunião muito importante na quinta, na terça eu já não dormia. Uhum. Então eu já ia planejando o que eu ia falar, o que eu ia fazer, e isso vai encarregando a gente de informações desnecessárias e medos desnecessários. E aí eu fui para aprender a resolver isso. Então esse meu maior problema eu resolvi, brinquei com isso depois, porque aí era gostoso saber que eu não tinha mais, aí ensinava as pessoas, aí comecei a querer fazer mais treinamento, foi um pouco daí que eu comecei a embalar. Mas me fazia mal e faz a gente ficar estagnado. Sim, né? sim. A inteligência vai embora, porque sofrendo de terça, quarta, quinta, chegou na hora da reunião importante, a experiência foi embora, você já está cansado. E você previa que o cara ia ser arrogante, não foi, te quebra, né? Então... enfim, eu acho que foi meu mal aí que eu resolvi. É engraçado porque parece que você tinha um medo da pré-ocupação, né? Era o antes de acontecer, o medo do futuro. Eu acho que muita gente tem essa crença limitante. Você tá vivendo hoje, como o João falou, tem uma reunião amanhã. Meu Deus do céu, como é que eu vou me sair? Decora o que você tem que dizer, palavra por palavra. Chega na hora, já tá com a preocupação, já não dormiu direito, já não comeu direito. Você se ocupa com tanta preocupação que coisas boas você não pensou. Não pensou. Claro, não teve tempo. E aí você na hora tá tão preocupado, suando, porque, né, aquela coisa toda do ontem, que aí você erra uma vírgula, esquece uma vírgula, acabou, esqueceu o speech todo, esqueceu a apresentação toda, uma coisa que se você tivesse mantido ali o seu equilíbrio, né, preocupado no que você está fazendo no momento, isso jamais aconteceria. Sabe que em gravação, naturalmente, em muitos, até em bastidores que a gente sempre assistiu, vídeo shows, esse tipo de coisa, eu fui detectando coisinhas da PNL, de crenças, que diariamente acontecem nos bastidores. Dá um exemplo prático. Vamos gravar uma cena com a Mônica e ela vem falando e ela erra ao dar risada numa palavra. Uma palavra engraçada, ela errou ali. E ela volta. E aí eu fui estudar por que as pessoas erram de novo na mesma palavra. Ou ri, aí para de gravar no mesmo erro. E eu fui procurar a explicação no coach, na PNL e tal. Que é a crença limitante. Lá no fundinho o seu cérebro fala, cuidado com essa palavra. Você vai até para te proteger. Palavra. Isso. Você erra na mesma palavra. Isso. Porque você... Esse sistema límbico, né, praticamente. A gente tem... Boa noite, gente. Boa noite. Estou entrando aqui. Boa noite. Boa noite, muito feliz. Boa noite, muito. Aqui. Opa, lindo. Estou muito feliz. O que eu acho? Assim, a gente tem uma propensão ao erro, né? A gente tem uma propensão ao looping, principalmente o looping hereditário, ou seja, aquilo
que já foi errado até pelos nossos pais, pelos nossos avós. Isso é natural dentro do ambiente mental humano. Então, esses mecanismos de defesa, né, que nós temos dentro do cérebro, eles acabam criando alertas esses que muitas das vezes, claro, positivos, né, para que a gente possa se salvaguardar, se preservar, ou até mesmo se preparar. Mas muitos deles também bloqueadores, né, que nos travam e que não nos deixam passar daquela palavra, por exemplo. Né? Entender que aquela palavra, você não precisa talvez trocar aquela palavra, você precisa seguir a linha, né, e deixar as coisas acontecerem de uma maneira natural. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é a questão do dirigir, né? Dirigir. Quando você nasce, ninguém sabe o que é dirigir, ninguém sabe o que é carro. Né? Quando você vai crescendo, você começa a descobrir que tem uma coisa chamada carro, e aí quando você vai se aproximando da sua adolescência, juventude, você começa a criar o interesse de dirigir, porque você entende que aquilo tem um significado, interessa, né? Vai te levar, te guiar, te dar um status, em suma. Aí você vai aprender a dirigir. E quando você vai aprender a dirigir, todos aqueles mecanismos do carro, eles se tornam muito difíceis naquele momento. Né? E você aciona o seu ambiente consciente para poder, aquilo tudo, criar um certo mecanismo e você conseguir guiar. Ou seja, volante, seta, três retrovisores, embreagem, aí carros mais antigos, né, da nossa época, embreagem, freio, acelerador, muitos mecanismos ao mesmo tempo. Você chega uma hora e diz, gente, isso não é para mim. Né? Isso não dá para mim. Só que em algum momento, aquilo vira automático na sua vida. Em algum momento, aquilo começa a ficar simples, natural, a ponto de você não parar para pensar que você está dirigindo. Você não está lá no carro pensando, nossa, eu estou dirigindo nesse momento. Não, estou dirigindo nesse momento, você está ali, inclusive, você liga o rádio, você fala no WhatsApp, por mais errado que seja, você conversa com as pessoas, você interage fazendo aquilo que para você, naquele momento, em algum momento, era muito difícil, muito complicado. Né? E quando você começa a perceber que na nossa vida é assim também, né? E isso é até fisiológico, né? Porque o nosso consciente, ele tem como característica principal jogar os afazeres para o ambiente inconsciente. Porque o afazer do cérebro é que nem a academia, né? A musculação para os músculos. Ele cansa. E o nosso consciente, ele é de curta duração, ele é mais lento do que o inconsciente. Então a intenção dele é tirar o máximo de informação daqui e jogar para o outro lado. Então a intenção é que tudo vire automático. E aí criam-se as crenças, criam-se as limitações, porque a gente não para no nosso dia para pensar. Eu vou fazer uma pergunta para a plateia assim, vocês já perceberam que todos nós acordamos e escovamos os dentes partindo do mesmo dente? Nossa, eu nunca Olha que coisa maluca. Isso realmente olha que coisa engraçada. Geralmente, quando você vê, se você parar para perceber, até o sabonete você começa passando no mesmo lugar do corpo. Sabe? Você calça o sapato do mesmo lado, você tem um ritual que foi criado inconscientemente para que aquilo fique fácil na sua vida. Tem um exemplo ótimo. Mônica, João, nós não vamos falar aqui, mas assim, pense no seu CPF. Pensou? Uhum. Talvez ele apareça na sua cabeça de 3 em 3 números. Tem o ponto, por causa do ponto, né? Agora tenta pensar nele de 2 em 2 números. Rápido, assim como você pensou. É bem doido, né? Porque não vai, né? Exatamente, porque o nosso consciente criou um mecanismo, né, para que você lembrar de um número importante para a sua vida, ele tenha uma ordem. Então ele foi gravado de 3 em 3 números. E você treina, como você fala dessa maneira de 3 em 3, sempre você vai condicionando. Exatamente. O seu cérebro a pensar de 3 em 3. E o treinamento, o treinamento é exatamente isso. Claro. Eu consigo fazer um pix aqui agora. Agora você imagina assim, ó. Agora você imagina. Pix é sempre bom. Se a gente pegar tudo que é importante pra gente e a gente entender como treinamento e a gente praticar, porque o treinamento nada mais são do que repetições. Você sabe uma coisa que eu faço, que é legal, essa repetição, a cabeça treinando? E é uma dica para todo mundo.
sabe o que é mantra? Sim. Mantra é você desenvolver uma frase ou eu quero esse ano ganhar na loto. Sim. Ou eu quero trocar de carro esse ano. É um mantra. No treinamento o pessoal fala, fica falando isso que vai virar um mantra, né? Aí eu aprendi a fazer a minha senha das minhas coisas é uma frase. Uhum. Como que seria uma frase? Eu pego a primeira letra da frase. Por exemplo, este ano vou voltar a estudar. Vocês estão anotando aí as frases que ele está dizendo? São as senhas dele, hein? São as senhas dele. Eu não vou voltar a estudar. Já peguei uma senha aí, hein? 51 anos não vou voltar a estudar, então minha frase não é essa, com certeza. Maravilhoso. Este ano vou voltar. Sempre tem que ter um maiúsculo, um minúsculo, número. Então eu coloco por exemplo, em 2022, então E22, por exemplo. Isso é demais. Então assim, para que eu lembre amanhã ou daqui a pouco de novo, eu vou lembrar da frase. Então, claro. Em 22 vou voltar a estudar. Amanhã cedo vou abrir meu e-mail. Em 22 vou voltar a estudar. Aí eu fico repetindo, vira um mantra. Isso é maravilhoso. E aí você para pra pensar. Você esquece a senha, fica difícil, porque quem vê minha senha fala, o que é esse monte de letra? Mas como a gente está aqui falando mesmo, né, entrando na questão... Não vou colocar minha senha nunca perto de você. Não, eu sou rápida aqui, já tô decorada, esse daí já decorei, já tá na minha cabeça aqui, vou tentar amanhã, tá mentira. E a gente falando aqui de ansiedade, falando de prática, né, falando de treinamento, falando de mudança, de quebra de crenças, é a prática, né? Eu acho que o que eu mais ouço nos treinamentos, que eu mais ouço nos atendimentos, é justamente isso, dificuldade de pôr em prática. Dificuldade de pôr em prática. Eu sei isso tudo. Não tem nada novo, né? Mas é a dificuldade de pôr em prática. Às vezes você pode achar você mesmo uma ferramenta, um filtro para acertar. Aquilo que eu falei de uma reportagem, que a pessoa erra no mesmo. Eu criei a minha maneira de burlar isso. Já que o cérebro vai priorizar o erro de novo e ela vai errar de novo naquela palavra, errou 2 vezes e já dou um toquezinho para ela. Olha, como você... 2 coisas que as pessoas fazem errado. Vem falando, errou, brinca, errei, vamos lá. Não se concentra para voltar. Quando você errar, não pensa mais em nada. Pensa na frase de novo, vem e fala a frase. Se você brincou, olhou pro câmera e falou, tá vendo? Errei de novo. Foi a frase inteira, foi o texto inteiro. Você volta no 0. Tem uma dica legal. As 3 vezes que você falou, volta pro 0. A experiência certa, volta pro 0. Então assim, errou, eu falo, concentra de novo, não fala com ninguém, já volta na frase e vai. Mas o problema do erro da gravação, tô dizendo como profissional do vídeo, quando você tá lá andando, eu acho muito mais fácil, isso tá, gente? Eu decoro o texto, eu acho muito mais fácil de falar o texto decorado andando do que parada. Eu parada com texto decorado, esquece, não consigo, um caos, se for palavra por palavra, minutagem, não dá, vai ser tudo improvisado. A gente cita muito caos aqui, porque ela é Maria do Caos, ela tem um podcast chamado Maria do Caos. Tem programa chamado Maria do Caos, eu sou um caos, gente, se vocês quiserem depois procurem, é muito bom por sinal. E aí, tava falando, tá vendo, ó a memória, mentira. Então eu andando, eu desenvolvo muito mais um texto decorado. Eu acho que eu movimento o meu corpo, o meu cérebro, ele tá ali com a câmera tá andando comigo. Então eu tô ali com os meus sentidos aguçados, sabe? Eu acho que quando você tem só um sentido aguçado, fica mais difícil de você decorar, de você se concentrar. Agora, você tá lá, você acionou o movimento, o cérebro tá falando, tá sentindo outra pessoa ali, tá enxergando as coisas se movendo. É mais fácil de você fazer um trabalho bem sucedido sem errar. Agora, uma outra coisa na gravação que é um desastre, aconteceu comigo muitas vezes, foi muito difícil de eu me recuperar, foi a crise de riso. Olha. Cara, crise de riso, não tem como, assim, é muito difícil você recuperar. Então, já aconteceu uma vez, imagine, eu ao vivo, numa greve de metroviários, no metrô, no terminal da Barra Funda, e a Zona Oeste de São Paulo, e eu lá com meu câmera, e há muitos anos, foi em 2013, na época não existia esse Live View, né, que é aquele link da mochila, era os espetadinhos, os modos espetadinhos, então você não podia mexer muito a câmera, né, e eu no meio da confusão, aquela coisa toda, já tinha entrado ao vivo umas 1000 vezes, aí no meu vídeo de novo, posiciona! E
Aí já tinha falado tudo, uma confusão. Falei, bom, vou entrevistar, né? Aí tinha um casal, assim, mais pertinho de mim. Eu falei, como vocês vão chegar lá em cima, né? Vocês estão atrasados pro trabalho? Surdo mudo. Cara. Uau! Respirei fundo, meu câmera aqui. Caraca, imagina, entrevistar um surdo mudo, quais as chances? A mulher do lado, coloquei o microfone. Cara, ali eu não consegui mais, também era surdo e muda. Ali eu pensei, cara, o cinegrafista tá rindo na minha orelha, eu comecei. Aí não dá mais. Quando você começa a rir, você não vai conseguir mais introduzir nada, né, no assunto. Tinha uma mulher falando lá, xingando, coloquei o microfone e fiquei, Mônica, recupera. Não consegui recuperar, voltei o microfone, só falei, é com você. E ri 1 hora, posicionava pra falar, não conseguia falar, continuava rindo. E é uma coisa que eu precisei ali com hipnose, eu tive que trabalhar com hipnose, porque assim, toda vez que vi uma situação muito assim complicada de caos, de greve disso, de ônibus, eu posicionava e começava a rir. Lembrando do que tinha acontecido. Eu fui trabalhar aquilo virou um gatilho, né? Eu posso contar, não tem muito a ver com mas é um fato parecido, engraçado. Um grande jornalista, 72 anos, trabalhei uma sumidade, um cara gênio. Eu, graças a Deus, tive o prazer de trabalhar com ele ainda está ativo e tal. Não posso falar o nome, ele nem ia ligar também, quero trazer ele um dia aqui. É uma relíquia. E ele tinha um programa, né, que eu dirigia, e no final ele falava assim, agora olha para essa lente aqui e diga como você quer mudar o assunto que está em questão. Sempre ele fazia isso. E a gente entrevistou um deficiente visual. Uau! E aí foi tudo, mas falha minha também. Então olha pra essa lente. Nossa! Ninguém falou nada sobre isso, porque eu achava, não pode achar, tem que fazer. Sim, né? Lógico. Também pequei. Achava que estava tudo certo, que estava lá. Mas ele, de 74 anos, tava. Claro. Quando foi chegando nessa hora, veio um negócio, um sentimento assim. Ai, meu Deus do céu. Ele vai falar. Ele vai falar. Sabe quando veio, né? E ele. Agora olha para essa lente aqui, mas aqui na sua frente. Continua olhando para sua frente. Aí corrigiu. Ele mudou na hora. Pô, gênio. Gênio, foi a sacada. Ainda que a gente sorri lá atrás, né? Pela situação. Imagina o teu pânico. Não, porque a risada é muito difícil, realmente. Acho que a risada e o choro. Não tem como você controlar a emoção quando tá aflorada no momento se você não tem o equilíbrio, se você não tem consciência daquilo. Claro. É trazer pro consciente e trabalhar. E aí, como eu disse, eu trabalhei com hipnose. Então eu voltei no momento com a hipnose, entendi o que tinha acontecido, ressignifiquei. E aí sim eu consegui. Depois fiz um monte de cobertura, enfim, sem dar risada. Mas quando me dá vontade de rir, aí eu tenho ali uma técnica, né? Eu tá vendo? respiro e vai. A gente acha às vezes a maneira. São os mecanismos, mas isso é incrível, né? Porque primeiro você identificar, né, a situação. E tem uma coisa que é bem interessante no estudo da mente, que a ciência comprova que as nossas memórias elas são falsas. Olha que coisa interessante, né? São falsas. Por exemplo, você lembra, Mônica, o que você almoçou na quarta-feira passada? Nossa, gente. É complicado, né? Imagina 20 anos atrás, né? 30 anos atrás. Quando a gente traz uma imagem daquilo que a gente viveu, ela vem interpretada, né, pelo momento atual, o seu momento de vida atual, que talvez não seja a imagem real do que você vivenciou, do que você viu, né? O que vem à tona, verdadeiramente, é o que você sentiu e não o que você viu. Então, assim, quando você fala, eu lembro de uma situação, claro, é engraçado, né, você imaginar você tentando entrevistar, né, pessoas que não falavam. É engraçado, ponto. Mas é até trágico, né? Falando trágico. Dessa maneira, é trágico. Mas o momento para você, talvez até falando de ansiedade, fez você sorrir. E ali virou, né, um gatilho que toda vez que você se posicionava até no mesmo lugar, ou com o mesmo microfone, ou com a mesma roupa, não sei, qualquer coisa que te levasse para aquele momento vinha a sensação. Então, o nosso entender da vida, ele também está muito assim, né?
é o que a gente pensa, o que a gente sente, né? Pensamentos que geram sentimentos, que geram emoções. O caminho é esse, né? E tem uma coisa que estudada, ela é comprovada, que quebra tudo isso, que é a fisiologia. Então, acho que você deve ter visto um pouco disso também, né? Então, quando a gente quer controlar um pouco daquilo do que veio à cabeça, né? Um pensamento engraçado, imagina num velório você pensando numa coisa engraçada, né? A fisiologia te ajuda. Então, o fato de você estar, por exemplo, com a cabeça baixa, né? Ele te dá um pensar, ele te dá uma profundidade. O fato de você estar com a cabeça reta, olhando para frente, ele te dá um ouvir, né? Uma serenidade. O fato de você estar olhando para cima te dá um campo de imaginação, um visual. E até mesmo você olhando uma pessoa de cabeça baixa, ela remete a uma pessoa mais introspectiva, né? Mais fechada. Olhando com a cabeça para cima, a pessoa está mais vibrante, eufórica. Então, algumas dicas interessantes para o controle, principalmente da ansiedade, é justamente isso, é você entender como está o seu corpo, a sua fisiologia, né? A sua respiração, ela fala muito, o seu batimento cardíaco, ele fala muito, a sua pressão da mandíbula, né, do maxilar, a sua rigidez do pescoço, né, o seu franzir da testa, coisas que a gente pode controlar, né? Então, por exemplo, o respirar faz você se acalmar, o você desbloquear a parte de muscular da sua mandíbula faz você relaxar, você soltar um pouco o pescoço, você baixar um pouco o ombro. A lenda, né? Eu preciso contar até 10 para não te bater. Contar até 10 faz os dois. Respirar. E você lado direito e esquerdo, trabalhar, entra no racional, você já não tem mais a mesma. Porque tudo isso está relacionado a comportamento, né? Então, assim, comportamento, ele tem 7 níveis, né? 4 deles extremamente fáceis da gente manipular. São as nossas emoções, nossos sentimentos, os nossos pensamentos e os nossos hábitos. Então, mudança de hábito, por exemplo, eu sou um fumante, não sou, viu? Mas metaforizando, eu sou um fumante, eu vou vir fazer aqui uma entrevista e eu não posso fumar. Eu mudei meu hábito, né? Vou na igreja, eu falo alto, reduzo, mudei meu hábito, que muda meu comportamento, né? O meu sentimento. Talvez eu esteja angustiado por alguma coisa no meu trabalho. Chego em casa, está minha filha que mora na Bahia me esperando em casa. Muda completamente o sentimento. Então, essa manipulação, emoções, sentimentos, pensamentos e hábitos, mudam os nossos comportamentos. Aí tem 3 mais profundos, que aí sim são as crenças, os valores, significados, que a gente, imaginando um iceberg, né, os nossos comportamentos, aquela pontinha que a gente visualiza. Na margem para baixo estão os 4 elementos e mais no fundo, crenças, valores, significados, que aí sim tem a ver com a nossa história, tem a ver com o que a gente aprendeu, com o que a gente ouviu, né? E que se transformaram em verdades absolutas e individuais, que são os nossos comportamentos também. Então, mudanças de hábitos, mudanças de comportamentos estão relacionadas ao que a gente pensa, ao que a gente sente, à nossa fisiologia, que é a nossa resposta para o universo e para o mundo exterior, correto? Mas essa coisa do erro é muito enraizada, né? Porque eu, por exemplo, errei muitas vezes. E o jeito que a gente encara o erro, né? A gente encara como? Tem gente que erra uma coisinha pequenininha assim e já vira um monstro dentro dela e ela não consegue lidar e aquilo deprime. Mas a maneira de lidar com a direção já mudou muito. Mas existe, a gente encontra, hoje a gente encontra ainda pessoas em equipes de produção, de atuação, de direção, que sofrem nos dias de hoje porque as coisas vieram mudando. A forma de conduzir pessoas vieram mudando. Gritar, aquele jeito que era duro, que era antigamente, texto na risca, nem jornal de maior emissora hoje, os textos são maleáveis, existe um improviso. Por que é sucesso? É natural, podcast? é natural. Por que é sucesso blogueiros? Porque mudou, as pessoas querem a verdade, ela não quer mais aquele coisa rígida. E aí quando era todo metódico, textos e vírgulas, e uma pessoa sem nenhum conhecimento, né, emocional gritava, corta, fica lá! Esse impacto emocional fazia a pessoa errar 10 vezes de novo. E aí vinha a crença que ela não conseguia. Aí vinha a crença que ela não ia conseguir falar aquela frase. E aí vem umas crenças horríveis. Claro. E aí só para deixar mais suave aqui,
Você falou de errar, de sorrir, né? Tem uns vídeos na internet maravilhosos de Maravilhosos, programas de TV que a maravilhosos. pessoa não se aguentou, a Lilian, né? Não, mas Dando a imagina, notícia dos do comprimidinho de comprimidinhos. Viagra lá. Aquele americano que é sensacional. Vamos passar um VTzinho? Vamos passar um pedaço? Vamos, Oba. vamos, eba! Agora eu quero ver, tem uma coisa que eu Acho também que é legal a gente colocar esse VT. Deixa... Claro. Daí, Quer agora assistir? volta Mas do demais. VT. Já viu esse VT? não sei É se muito esse, bom, né? é muito bom. Fala só um pouquinho. Ver se eu consigo passar. Que vai ser editado, eu tô aqui viajando. Vai ser editado. Para de voltar. Vai ser editado. Claro, já vi. Esse aqui é lendário, só pra gente comentar, né? Claro, claro. O João, ele é o cara da ilustração, Ô, Os preços das passagens. Do outro, tem gente que tem medo. Esse é demais, cara. Esse Esse ele tá explicando, né? Porque... Tá explicando, porque foi mandado embora da TV. Aquela voz que mudava e tal, e o cara foi dar a opinião dele com uma voz fina. Jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ja, wat was dat precies? Grande riso é uma desgraça. En dat had blijkbaar te maken met mijn anemia. En de dokter heeft me dus aangeraden een operatie te laten gebeuren. En met dit als gevolg. Voor mij was dus meestal zijn stem. En toen hij mij aansprak, ja, er kwam zo'n gek geluid uit. Ik moest dood. Maar Rijke, jij had een normaal leven daarvoor. En toen plots kom je uit narcose en dan merk je... Foi esperando quando passou o sedativo, que a voz dele ficou. Ja, eerst een deel van ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het beeld. En mij dus ook de eerste keer waarom ook ik dacht dat kan niet. Dat mag niet. coitado. Cara, não, Aí isso acabou. não tem condição. Acabou, não tem mais. Aí acabou. É, pra segurar, né? Com a maior força. É. Ao vivo, ao vivo. Coitado dos dois, cara. Coitado dos dois. Cara, mas É. na casa do Aí capeta não, acontece desculpa, tudo aí. real. Respiro, né? É. Ik hoop dat bijvoorbeeld É só o cara falar. seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. En mij heeft het gewoon gedaan gehad. En gewoon gedaan. Tá se segurando. Gente, olha. Coitado. Mas, cara, sabe uma coisa que é legal a gente falar aqui também? Dus ik ben het fysiek dat dat wel ook zo. Principalmente pra vocês. Cara, coitado dele, velho. O cara perdeu completamente o controle. Depois a gente volta comendo, só pra você mostrar um exemplo pra você poder comentar. É. Beleza? Aí volta no geral. Gente do céu. Nossa. Você imagina essa situação, você não consegue parar de dar risada, né? Não Claro. consegue, perde equilíbrio total. né? Completamente. E Ali era é... um problema de saúde, era um lugar. É. Além de dar risada ser indelicado, ainda era grave, né? Porque estava relatando um problema grave de saúde. Sim. Né? E agora eu faço uma pergunta para vocês dois, né, que são mais de frente de cena. O que fazer realmente no ao vivo, numa situação como essa? Chama os comerciais? Nossa, Qual que é? rapaz. Existe um... Assim, existem várias situações. Eu acho que o grande. O que tem que acontecer mesmo, né? É a afinidade entre a equipe. O apresentador, nós somos cúmplices. Eu sempre fui. Grandes pessoas maravilhosas, com temperamentos e maneiras de trabalhar. Profissionais, Fatioli, Décio Pitinini, são pessoas que eu aprendi muito com eles, porque a gente tem que ter uma afinidade. Tem os equipamentos, tem o ponto, tem a Dália, tem a equipe, tem fone com a equipe, tem toda essa comunicação que auxilia. Uhum. Só que mais do que isso é a afinidade. É. Por exemplo, eu estava no ar, ao vivo, e a apresentadora, posso falar, a Nani Venâncio, que ela é maravilhosa, eu trabalhei quase 10 anos com ela. E a Nani teve AVC, ela fala isso muito, ela sempre foi, ela teve AVC no passado, então todo mundo tem esse cuidado. E ela é sensacional, forte. A Nani
faltou um entrevistado, entrou um outro no lugar, ela fala, qual é o tema? Esse. Arrebenta na entrevista, sensacional, a Nani Venâncio é sensacional. E a produtora falou assim, João, a Nani não está bem. No Twitter, a gente já viu, no Twitter é cheio de monitorzinho, mesmo sendo a câmera que não está no ar, por exemplo, agora o Borel está em mim, mas ele está vendo a sua. Sim. Né? O público em casa não está vendo a sua, mas ele está. E eu, na direção, junto com o diretor de corte, estava vendo as câmeras. Quando ela falou, João, a Nani não está bem, eu já olhei em todas as câmeras. A câmera que não estava no ar estava nela. E ela estava fechando o olho meio assim. Você não, como é que você faz? Como é que você acode? Como é que você está no ar ao vivo? Você tem que pensar rápido. Então isso é uma afinidade, você tem que estar presente, você tem que estar em flow. Ô João, eu acho que isso responde muito. E é na hora. Você não tem 5 minutos para esperar o break. É a decisão. Mas eu acho que isso responde muito o que você trouxe também, que é a questão do ser humano, né? E não só a máquina, você pode ter os melhores equipamentos, mas se você não estiver vivendo aquela cena, né, e sentindo os personagens... Quando a gente sempre está trabalhando em treinamento, exatamente, você está cuidando sempre do ser humano. Quando está passando mal, olhou, é rápido, olhou, você tem que decidir rápido. A solução foi, eu olhei para lá, eu vi que ela não estava bem, faz sinal para ela ver se ela... E o cara falando, entrevistado, faz sinal para ela, eu falei, é uma produtora no fone, faz sinal para ela ver se ela está passando mal, se ela quer uma água. Ela falei e ela não conseguiu responder. Tipo assim, ela falou e ela só balançou a cabeça, não conseguiu responder. Ela não vai conseguir chamar o intervalo. Olha. Você já corta. Aí eu peguei, já falei no Twitter, né, que a gente fala com a parte do Master, que eles colocam o comercial, eu falei, vai pro comercial, Master, prepara aí. E ficamos esperando uma deixa. Quando o cara falou, então, porque foi assim, vinheta comercial. Experiência, visão, né? Conhecimento. Já entramos correndo, pegamos, tiramos ela e já chamamos fazia comentários lá na TV, vem rápido que você vai voltar e explicar. Aí voltou e explicou. Não, mas isso que ele falou é muito interessante, porque a visão do diretor de tomar a decisão mesmo. Eu tô no ar. Quem toma a decisão é o João. O que ele vai fazer para não prejudicar a minha imagem, o que o telespectador está assistindo, o conteúdo do programa, a decisão é dele. E a melhor decisão, ou você corta a câmera, né, até saber o que está acontecendo, ou chama o break. Tem uma outra situação, estava uma banda de rock tocando num programa, entretenimento, à tardezinha, tocando, banda não era conhecida, uma banda boa, isso faz tempo. E o cara da guitarra, sabe quando ele faz umas brincadeiras com a guitarra? Quando ele abaixou, ele torceu o joelho. Nossa. E foi pro chão, porque ele não aguentou voltar. E o câmera achava que aquilo lá fazia parte do número. O câmera... Uau! O cara cortou na câmera... Pensou que o cara ia fazer uma performance da guitarra. E ele colocou a mão... O que chamou a atenção é que ele colocou a mão no chão e ficou assim, largou a guitarra. Aí que a gente entendeu rapidamente, o cara já cortou pro outro que deu algum problema lá. E aí foi socorrer ele fora do ar, a banda continuou tocando, porque como é que tá ao vivo? Fomos lá socorrer ele, a câmera mostrando lá e a gente socorrendo ele aqui, quer dizer, é uma coisa que todos têm que estar engajados. Tem que ser envolvimento de equipe. O Twitter, ele fica muito longe de onde está gravando o programa, onde a gente está vendo as câmeras. Então teve que socorrer, né? Ô Mônica e João, uma coisa também que eu percebi, e que eu quero a opinião de vocês, na pandemia, eu acho que se quebraram muitas regras dos apresentadores, né, dos comentaristas. Eu acho que na pandemia, aquele costume que a gente tem, nós espectadores, de assistir aquele personagem, ele humanizou, porque a gente viu muitos profissionais gabaritadíssimos, né, experientes, chorarem. Sim. Chorarem. Eu lembro muito de uma repórter da Globo que estava na Itália, acho que foi na Itália, quando teve o primeiro boom do Covid, e ela chorou muito, não sei se vocês lembram dessa cena, ela chorou copiosamente, assim, ela não conseguia falar, e uma pessoa que deve ter, sei lá, seus 20, 30 anos de experiência na tela. O que vocês acharam que mudou assim, verdadeiramente na comunicação
nessa pandemia e o que vai ficar, né, depois disso tudo? Eu acho que a pandemia foi uma grande quebra de paradigmas, né, na comunicação. A gente está falando de comunicação visual, né? Então, o repórter tem a função de informar. Na comunicação, a gente ficou na linha de frente, né? Então, a gente viu muita gente ali perder a vida, familiares ali desesperados com pessoas queridas internadas. Então, quando você vive nesse turbilhão, é como você cobrir uma catástrofe. Você tem essa licença de se emocionar. Porque você é o ser humano primeiro, né? Então, quer dizer, você tá ali vivendo aquela situação toda em Manaus. Gente do céu, as pessoas morreram por falta de respiradores. Então, imagina só, você tá cobrindo isso, você sentir essa sensação. É claro que você vai passar isso, né? E eu acredito muito, eu sou jornalista, mas eu tenho um foco muito grande no entretenimento, né? Nessa coisa do sentir, do repórter não ser uma máquina, porque o repórter é humano. Então, eu acredito como profissional, como jornalista, que para você chegar mais próximo da verdade do outro, você precisa ter empatia, você precisa sentir o que o outro está sentindo. Você sentiu, você consegue passar para quem está em casa. Não de uma forma robotizada, mas de uma forma emocionante. Então, a gente viu muito repórter chorando porque alguém da família morreu por Covid. A gente viu também a quebra do paradigma que eu disse também, porque as pessoas quiseram ser elas mesmas. Quantos repórteres se declararam gays em rede nacional durante a pandemia? As pessoas quiseram ser elas mesmas. O mundo mudou. Então, o profissional gira junto com o mundo. O mundo mudou, o profissional... o mundo está pedindo humanidade, o profissional também precisa ser mais humano. E aí a emoção entrou em cena. Existem duas coisas que aconteceram quase simultâneo. Começou primeiro com a era dos blogueiros e dos influencers, isso antes da pandemia. Já vem há uns 3, 4 anos que vem crescendo o número de, às vezes até um moleque, uma menina de 14 anos fazendo sucesso com um vídeo simples, com um cenário ao guarda-roupa do quarto dela, e foi sinalizando para as pessoas que o que as pessoas querem consumir de conteúdo e assistir, eles querem verdade. Porque enquanto um programa de TV gastava milhões, gasta 200 mil reais para fazer um cenário lindo, que não existe, se não existe uma sala igual aquela lá, estou me incluindo. Eu trabalhava com TV, olha aí. Fazia 4 programas ao vivo. O pessoal que trabalhava comigo lá na Rede Brasil, fazia 4 programas diariamente. E nós gastávamos com cenário, tudo formal, regras para falar. É o que eu disse, o endurecimento dos textos, o TP para não errar a frase. E as pessoas vieram sinalizando que eu não quero isso. 2, 3 milhões de pessoas assistiram um cara meio até sem camisa, com o guarda-roupa aberto no fundo. Mas ele estava falando verdade. Era verdade aquilo, não era uma encenação, não era TP. Alguém não escreveu aquele texto para ele. Sim. Né? E o mundo da televisão se achava intocável, né? As TVs não. TV, regra, TV, lá. E começou a incomodar. Então, empresas começaram a patrocinar mais o blogueiro. Ele vestindo tênis, vendia mais tênis do que anunciar na TV. Isso foi crescendo muito. Dá uma coisinha para provar, a blogueira toma o negócio, isso aqui é lindo. Viraliza. Isso aqui é para pele. Os depoimentos eram, acabou o estoque, porque a menina de 15 anos passou, anuncia numa grande emissora, não vende tanto. E aí começou a entrar nessa bola de neve, e o pessoal começou a crescer, e todo mundo começou a acordar para o negócio. Veio pandemia. Quem estava preparado para a pandemia na comunicação? Eles. Porque eles estavam dentro da casa deles, faziam de qualquer jeito no sentido... Sim. Eu não preciso de um link, um uplink, que é um caminhão com uma antena em cima. Eu só abro minha internet e falo. Acabou. E aí começou muitos blogueiros, muito pessoal de agência de web que auxilia na colocação certa dos conteúdos, ficaram ricos. Claro. Em um ano. Porque eles sabem manusear isso. E as TVs tiveram que entrar no jogo, se reinventar completamente. Como é que fazia link? Eu fiz muito isso. A pandemia eu não parei em nenhum momento, continuei. Alguns pararam, né? Que tinha comorbidade, algum grupo de risco. Pararam alguns apresentadores e eu continuei.
inclusive com a Gisele, que vai estar aqui algum episódio com a gente. Como é que entrevistava as pessoas? As pessoas não podiam sair de casa, nem podiam sair de casa, não queriam sair de casa. Internet. Sim. Não tinha link para mandar na casa de todo mundo. Entrevistar o médico, entra no Zoom, na plataforma Zoom. É um cantor no Zoom. A gente aprendeu na marra, nós, TV, nós, 50 anos, vamos pro celular. Mas é isso. O médico põe o celular e quantos os dias a gente passou? Entra aí, médico. Vira agora, vira na horizontal, ensinar o cara, né? Mais teto, abre mais. Aí, vamos entrar, tá? Então, assim, todo mundo virou link. Sim. E todos os dias a gente entrava ao vivo com entrevistas pela web. Não, e eu vou te falar. Então, assim, a pandemia nos ensinou a abraçar essa turma de a enxergar fora da caixa também. E eu posso te falar uma coisa, eu acho que assim, o papel, eu acredito que a TV se reposicionou dentro dos lares das pessoas. Mas está apanhando ainda. Tá, né? Tá. Mas eu acho que essa turma é um recomeço, né? Essa turma da internet, isso, vou falar para você que eu participo todos os anos, eu sou fanático nas feiras de conteúdo, feira de equipamento. Acontece na NAB, que é em Las Vegas, todo ano, há 9 anos que eu vou todo ano na feira, e na feira tem os congressos. Tem a 7, que tem a 7,6, que chama 7, que é uma empresa brasileira que faz toda essa comunicação no meio de televisão. E ela lá em Las Vegas faz o 7,6, que é 7,6 da manhã, todos os dias da feira tem um congresso, cada dia um tema. Eu sou rato, participo de todos, adoro. Se fala isso há 5, 6 anos que ia acontecer isso. Tudo imagina a convergência. Claro. A pandemia vem, puf, convergência a partir de amanhã. Foi assim, entendeu? Mas com certeza. E eu vou te falar uma coisa, cara. Assim, eu acho que humanizou, aproximou, acalantou, né? Acalmou, trouxe a informação de uma maneira humana, né? De uma maneira próxima. Eu acho que, falando de mim especificamente, eu quase não assistia mais TV. Eu voltei a assistir TV, né? Claro, pelo interesse das informações, mas você tem na internet. Mas eu acho que também essa humanização do repórter, né? Do entrevistado, do entrevistador, da baixa de guarda, né? Que eu acho que ficou muito clara, assim. A gente acabou de ver uma situação bem constrangedora, bem difícil de se contornar no vídeo, mas hoje eu acredito que a gente tem mais flexibilidade de quem está assistindo. Sim. Se você sorrir, se você cair na gargalhada, se você chorar, eu acho que deu trouxe esse lado emocional, conseguiu quebrar esse vidro, né, entre a TV e a casa, que estava muito distante, inclusive. Sabe? Porque, como você bem disse, João, as pessoas querem vida, as pessoas querem verdade, né? As pessoas querem se sentir a empatia, né? E nos grandes documentários estão usando essas linguagens. Sim, o ano passado eu participei de um documentário mundial feito pela Coreia. Então eles fizeram 2 documentários, um chamado Amor em Tempo de Pandemia. Então eles queriam saber no mundo inteiro o que o ser humano fez para outro ser humano, sem o poder público, sem o financiamento. O que eu fiz para ela? Eu ajudei minha amiga. Sim. Então chama Amor em Tempo de Pandemia. E algumas histórias aqui do Brasil, a gente que, graças a Deus, a gente fez porque foi um aprendizado enorme. Olha que maravilha. Eu tenho um contato, eu já falei alguns episódios falar sobre Coreia aqui, porque eu tenho um contato grande com a Coreia. Gosto muito, sou metade coreano. Dá para ver. E esse Amor em Tempo de Pandemia eu tive que, por causa da pandemia, ir né, com a equipe para lugares, ouvir histórias que aconteceram por causa da pandemia. Olha aí. Foi sensacional. Com certeza. Algumas histórias tristes, né? Mas, por exemplo, eu fui dentro da comunidade de Paraisópolis, por exemplo, gravar lá dentro com o Gilson Rodrigues, que é o presidente lá. Ouvir histórias reais, é o que a gente falou, que é a linguagem dos blogs. Isso. Ninguém quer ir lá, vamos fazer uma reportagem agora, alguém vem falando preocupa texto com a luz lindo. certinha, aquela coisa toda, né? Mas ficou. É a pessoa sentada, câmera aqui, uma fotografia bacana, assim, né, simbolizando bem o que ela vai falar, e
nem conversa com a câmera. A gente fala de terceira pessoa, que a câmera aqui conversa comigo. Ela contando para alguém, tá, como é que foi? Como é que você foi ajudada? Como é que a sua família foi impactada? Então, essa realidade de brilho nos olhos, da pessoa se abrir ali, não é diferente da TV antiga, que seria ir lá e falar, e aí, como é que foi, sabe, o repórter... A figura, né, personificada. E essa coisa do blogueiro, né, que pega o telefone e sai andando. Hoje em dia, os matinais na televisão, de todas as emissoras, é o repórter em cena, literalmente. Sozinho. Literalmente. Então ele tá lá com o microfone, ele não vai mostrar uma casa que desabou, ele vai entrar, ele vai falar com o morador, ele não vai ficar isento do que tá acontecendo. Tá ali no meio do morro, tá desmontando ali. Ou tá uma enchente, o repórter vai em cena. O repórter vai lá, a pessoa tá com água até o pescoço, vamos lá conversar com a pessoa. Tudo isso é o quê? A gente tem que passar em imagem uma emoção. Uma emoção. Claro. A gente tem que pensar que quem está sentado na sala lá assistindo isso estava pregado na televisão, porque é um jeito real. Se você chegar muito em encenação, muita que nem era antigamente, ninguém quer. Até porque tem, né? Tem a outra janela, né? Ainda vê, viu? Tem programa de TV que eu falo, não, meu Deus, não faz isso não. Chega na escola, vamos mostrar agora a escola, chega de surpresa, só que tá todo mundo com o uniforme limpinho, arrumadinho. Com o microfone já. 40 alunos, todos com uniforme. Será que ele chegou de surpresa? Aí chega, entrou na casa de surpresa, tem uma luz já lá dentro e a convidada surpreendida. Já tá com o microfone. Isso aconteceu. Eu fiz muito tempo dominical, né? E, enfim, contei muitas histórias aí pelo Brasil, fora também. E a gente chegava de surpresa mesmo. Então, não importa, a câmera tremida, não tem problema, é a reação da pessoa. Nós aqui da UVM estamos produzindo um reality, né? A condição que desde o começo, não vem com texto, sabe? Vamos fazer um texto, a pessoa surpreendida vai ter um texto para ler. Sabe? Ninguém é idiota do outro lado. Sim. Mas tem gente que... Existe ainda muita gente, existem diretores, produtores e roteiristas, existe muita gente que não consegue trabalhar de outro jeito. Sim. Ou trabalha com a fantasia, escrever para ter domínio do lá, ou não sabe trabalhar. Eu sou o contrário. Eu também. Até dos lugares meio engessados, eu falo, dá uma pitadinha sua. Eu quero trazer a identidade da outra pessoa pro vídeo, sabe? Claro. Tem que ter verdade naquela fala. Muita gente que nem é de TV fala, nossa, mas olha que combinado que foi isso. Claro. Mas vocês não concordam? pode cair nesse lado, porque cai em descrédito o programa. E aí as pessoas já não... Depois quando você fala uma verdade lá na parte do programa, a pessoa fala, não, isso é tudo montado. Não, sem dúvida. Não dá para engolir mais isso. Trazer a verdade, né? Eu acho que é fundamental. E eu acho que, até trazendo um pouco do tema da ansiedade, né? Ansiedade, ela é uma sensação, um sentimento humano que está com a gente e estará sempre, né? Existem níveis de ansiedade, só que a ansiedade ela é positiva. Então, imagino o fato de você, Mônica, estar em campo, né? Entrando num ambiente teoricamente desconhecido, sem saber o que vai acontecer ali na frente, é necessário ter um autocontrole da sua própria ansiedade, porque tudo pode acontecer ali, né? E você tem que estar preparada para aquilo. Você está entrando, como você falou, entrar na casa, aí você não sabe o que vai ter dentro da casa, você não sabe se vem alguém por trás, você está ali no seu feeling, na sua experiência, né? E caminhando o caminho, né? Fazendo a coisa acontecer. O que você fala nesse momento, assim? O que você pensa? Como é o controle emocional, né, de uma profissional que vai, né, quebra o seu medo, né, segue adiante e com certeza, né, um grau de adrenalina, um grau de ansiedade para saber o desfecho daquela história. Como é que é esse negócio? A gente tem um certo limite, né? Então é claro que a gente não vai se colocar em posição de risco iminente de morte, né? Pode acontecer alguma coisa, dá errado. Não, a gente tem um risco calculado, mas sempre há riscos. Quando você tá ali numa cena, por exemplo, Brumadinho, né? Você tá ali naquela cena horrível, muita gente morta ali, aquele barro por cima, você tá andando em cima daquele barro, né? Mariana, a mesma coisa, né? O movimento das barragens. Eu cobri Mariana.
Então você tem aquele sentimento de dor o tempo inteiro. Como é que você vai lidar com esse sentimento de dor? Porque pra onde você olha, tem alguém chorando, né? Então, é claro que você vai passar esse sentimento de dor, mas como é que você se blinda? Como é que o ser humano, Mônica, se blinda de um sentimento profundo de tristeza? Difícil. Mas Chegava e aí? no hotel e chorava. Chorava muito, porque você canaliza, você tem que canalizar de algum jeito. Claro. Então, você sente a dor, você vive a dor, mas você libera a dor. E eu liberava canalizando, eu chorava muito. No dia seguinte, vamos lá, tem que enfrentar. Isso é outra pergunta que eu queria fazer. Aí 10 dias, 15 dias, as coisas começam a ficar, parece que começam a ficar naturais, né? Pra mim nunca fica Na natural. verdade é uma coisa dúbia, né? É. Começa a ficar comum, É. não normal. É uma Nem coisa. natural. É isso. Por Isso, exemplo, perfeito. Comum, esse é o perigo. Comum. Se você achar que ficou normal, aí foi. é um E o repórter sentimento policial. foi embora. E o Isso é diretor que repórter tem essa policial. visão do trocar, talvez, do sentir. Não. O repórter policial, por exemplo. Tem que ser policial, É, eu acho, né? Isso é comum, eu tô vendo muito, mas não pode ser normal. Não é pra mim. normal, Não é pode- isso. Não, eu vou ficar frio na minha profissão. O repórter Isso é comum. policial vive muito isso, né? E é uma batalha diária com ele mesmo. Porque no começo, o repórter que cobre polícia é adrenalina, vamos seguir carro da polícia, vamos lá, vamos cobrir. Viu o primeiro morto, se assustou porque viu o primeiro morto. Viu o segundo morto, se assustou. O terceiro já pulou por cima. Eu acho que é só inclusive a mais um gente pode morto. um dia fazer esse bate-papo e trazer alguns exemplos Legal. e passar alguns. Muito bom. Sim, Como sim. acabou o nosso tempo, só vou fechar um. Mas já? rapidinho, Já. Esse É negócio que possível. acaba muito Não é rápido. possível, gente. Cara, vou te falar, hein? Só para simbolizar, no meu início de carreira de jornalismo, eu estava no interior, a Band me contratou para fazer algumas matérias e mandar para ela. Eu tinha uma produtora. Bem resumido. E não deu tempo de eu contratar as pessoas, que era tipo para começar dia 10, mas no dia 5 já aconteceu um crime, um roubo a banco com um refém. Na cidade de Rio das Pedras, que é do lado de Piracicaba. Eu vivi 30 anos em Piracicaba, eu não tenho sotaque, deu para perceber, né? E aí eu peguei um câmera que filmava eventos, falei, olha, não começou o contrato ainda, você me ajuda, eu preciso fazer uma matéria urgente. Vamos comigo? Vamos. Ele foi comigo, chegou lá, tinha um refém dentro do banco, a polícia cercando a cidade de Rio das Pedras, tensão absoluta, e eu, Emerson, vamos comigo, vamos lá. E eu ia fazer o papel de repórter, porque eu não tinha montado a equipe ainda para fazer a terceirização da Band. Isso foi em 93, 92. E cheguei lá, resumindo tal, e o policial falou, não, a imprensa pode ficar ali, ó, passa embaixo daquelas fitas zebradas, pode ficar ali, não tem problema, mas fica atrás do carro, porque estava tenso o negócio. Quando a gente passou as fitas, eu, Emerson, vamos lá, Emerson, vamos lá. Aí a gente não tinha experiência, ele não tinha experiência nisso, eu até tinha um pouco, eu passei por treinamento e tal. Eu passei embaixo da fita, saiu um tiro pro alto. Uau! E a correria, e o policial gritando, pá. E eu, Emerson, cadê o Emerson? Meteu o pé. Quando eu olhei, tinha uma avenida, o Emerson estava 3 quarteirões correndo com a câmera, entendeu? Então essa segunda atenção que é Sim. o policial, o Emerson acho que deve estar até hoje correndo, não Não, deve conseguiu estar sair. correndo, porque é tenso. Só que essa coisa foi o que o João falou. Nunca é normal, mas se torna comum, né? E aí é o perigoso. policiamento diário. Por que isso está se tornando comum para mim? Não é comum uma pessoa morrer baleada, né? Não é comum isso, gente. É um ser humano. Como é que você olha para aquilo e não sente nada? Sim. Então aí é terapia, é autoconhecimento, é trabalhar isso dentro de você. É estar preparado para ajudar os outros também, né? Você Também. conseguir se reciclar, né? Você ter suas válvulas de escape e poder entender que aquilo é a sua profissão, que você tem que seguir e reorganizar suas emoções a todo instante, né? Porque eu acho que esse é o nosso desafio como seres humanos, é manter-nos no controle. Acho que Vamos fazer bastante treinamento para Bastante ajudar. Vamos treinar. Gente, que delícia de papo, que maravilhoso. Muito bom, eu adorei também. Até a próxima Até a semana, próxima. né? Até a próxima. Vocês gostaram, eu sei que vocês gostaram. Manda aí um recadinho pra gente. Beijo, até semana que vem. Beijo!